Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de projeto e análise de algoritmos. Esse vídeo aqui é um breve resumo do que a gente conversou lá na nossa webconferência, né? A gente falou um pouco, se conheceu um pouco também, como é que foi as férias, enfim, a gente teve assuntos bem interessantes lá. E também a gente falou sobre o nosso plano de ensino, né? Que está adaptado porque essa parte adaptada em azul seria referente ao modo remoto, né? Como a gente não sabe como é que vai ser a nossa situação, se vai permanecer do mesmo modo que está, então se vai melhorar, a gente sempre torce para que tudo fique melhor, né? Que mude, que volte como era normalmente, né? Mas como a gente não sabe, aí a gente bota essa parte remota aqui também. Enfim, essa disciplina de projeto e análise de algoritmo, como o próprio nome já diz, né, é para a gente aprender a projetar e analisar algoritmo. A análise é para saber se a gente está com um algoritmo bom, se a gente está com ruim, se dá para a gente usar. E partindo dessa análise também, a gente vai aprender a projetar, né, usando essa análise, desculpa. Né? Então, a gente usando essa análise, a gente vai projetar os algoritmos. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente usa para criar, para projetar algoritmos. Depois que a gente faz essa criação, a gente faz a análise para saber se ela foi boa, se ela foi ruim. Né? Ou então a gente pode fazer várias criações de algoritmos para um certo problema. Depois a gente faz a análise de cada um e vê qual é melhor para a gente. Tá? Outra coisa interessante também é de que se a gente pega um problema que seja difícil, né, que seja complicado, né, de fazer, de resolver ele de um modo esperto, né, talvez esse problema ele não possua, né, ele não se conheça uma solução eficiente para ele, não se conhece um algoritmo eficiente que resolva aquele problema, só tem algoritmo que leva um tempo muito grande, né? Então a gente vai aprender a fazer a identificação desse tipo de problema também, né? Porque às vezes nem sempre utilizando técnicas, nem sempre pensando sem técnica nenhuma, né? Apenas tentando conseguir algum algoritmo, isso não necessariamente vai dar um algoritmo que seja o ideal para a gente, né? Então a gente vai aprender isso, né? E claro, né? Lá no final também, se der tempo, a gente vê alguns problemas que não tem solução nenhuma, ou seja, que não tem algoritmo de jeito nenhum que resolve alguns desses problemas que a gente vai ver em aula, tá? De modo geral, essa é a nossa última aula. Enfim, aqui, como falei para vocês, a gente vai... O que tiver em azul aqui basicamente é referente ao nosso formato remoto, né? Então, aí aqui a gente tem a justificativa, né? Algoritmo basicamente, junto com estrutura de dados, é o coração da ciência da computação. Então aqui a gente já vê que essa disciplina é muito importante, entendeu? Porque a gente está mexendo com uma parte do coração da ciência da computação e é muito importante a gente saber algumas técnicas, né, para fazer criação de algoritmo, né? E claro, né, é evidente que tem que saber fazer a análise também correta para ver se é um algoritmo bom ou ele não é tão eficiente assim. Ok? Então, aqui, basicamente, a gente tem a ementa, a gente vai ver cada um desses tópicos aqui com calma, né, no decorrer do curso. Aqui são os nossos objetivos também, né, mas, assim, basicamente é você saber aplicar essas técnicas que a gente vai aqui e também saber ver se funcionou, né, lá para esse problema que você queria ou não, né? Porque às vezes eu preciso de uma solução para hoje, né? E às vezes tem alguns algoritmos que eles dão para daqui a 10 anos, né?
ou então alguns meses, né? Então a gente já tem alguma base disso, né? Tudo bem? Então isso aqui seria um bom objetivo. Tudo bem? Claro, também aqui também pegar aquelas classes lá de problema que a gente pode dizer que ninguém no mundo conhece algum algoritmo eficiente para aquele determinado problema. Okay? Aqui é o calendário de atividades, aqui foi o dia 25, né, que foi dado em formato remoto. Aqui, basicamente, a gente tem a data, né, e o que a gente vai ver na aula, né. Então, aqui a gente vai ter alguns feriados, que esses aqui. Aí aqui também tem as datas aqui das provas, que também é muito importante. E tá aqui também o da nossa avaliação final, ok? Então, metodologia de ensino. De modo geral, como é que funciona presencialmente, né? Eu chego com um problema e a gente tenta resolver esse problema. Né? Claro que quando eu vou explicar algum tipo de técnica, né? De modo geral, a gente pega alguns problemas que já são conhecidos, né? E bem aplicáveis, né? Que a gente possa usar didaticamente para explicar como é que a gente solucionaria utilizando uma técnica de construir algoritmos. Então, basicamente é assim que funciona presencialmente. Okay? Aí, no formato remoto, que é o que a gente está neste momento, né? Como é que funciona? A comunicação basicamente é feita pelo SIGA, tudo bem? Então, eu boto as informações lá no SIGA, isso vai sair lá para vocês lá via e-mail. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, eu peço que você mande um e-mail para mim, tá? Para o e-mail eurinardo@ufc.br. Por quê? Porque se você mandar pelo SIGA, aí eu só vou receber um e-mail dizendo que eu tenho alguma informação de algum aluno lá no SIGA. Eu vou ter que entrar lá no SIGA para ver o que você mandou para mim. Aí se você mandar e-mail diretamente, eu já sei o que é que você quer. Aí você simplesmente bota lá, dúvida de IPA. Tudo bem? Aí que eu vou ver lá a sua dúvida. De modo geral, eu respondo em um tempo rápido, tá? Claro, não é tão rápido quanto um tempo de WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp dá lá aquela ideia de que você está lá todo instante que vai responder assim que a pessoa mandar. Então não é assim, tá? De modo geral, eu tenho um horário para fazer as verificações lá dos meus e-mails. Então, qualquer dúvida, manda e-mail para mim. Sobre o conteúdo das aulas, né? Como é que vai ser dado, né? Semestre passado eu fiz desse modo e deu super certo, que foi fazer videoaulas. Né? Aí por que eu optei por fazer videoaulas? Lá no começo dessa nossa situação, quando fechou tudo que era para ser feito remotamente, eu participei de algumas palestras, né? E tinha vários problemas, né? Tanto de internet, quanto de computador, até de energia, enfim. Aí tinham vários problemas, como, por exemplo, a pessoa falava, aí tinha algum corte de palavras, né? Então até de frases. Às vezes congelava lá em um slide, a pessoa passava 2, 3 slides, aí às vezes a gente tinha que falar, não, volta lá para a gente ver, porque a gente não teve condição lá de entender, aí o palestrante tinha que ser atrapalhado, voltar novamente. Então era uma coisa que custava, né? Tanto para a gente entender e o tempo também, né? Às vezes ele é muito mais além. Mas enfim. E fora que também, para fazer videoconferência, fica um pouco complicado, né? Porque aqui em casa, às vezes, é muito barulhento, né? Nesses horários que são normal do dia, né? De manhã ou então à tarde, né? Então para não ter que ficar ouvindo, né? Barulho de carro, né? De
buzina de carro, de cachorro, de gato, né? Ou então a minha filha, que às vezes faz algum barulho, alguma coisa, isso também me desconcentra para passar o conteúdo para vocês. Aí eu escolho um horário para mim, que eu sei que vai estar tranquilo, que eu não vou ter esse tipo de ambiente que seja mais conturbado, eu sei que vai ser mais tranquilo lá. Aí eu vou fazer as gravações lá das videoaulas e vou passar para vocês. Tudo bem? Então funcionou muito bem. Então, em cada aula eu vou fazer uma lista, eu vou passar uma lista de exercício. Já eu vou explicar melhor isso aqui, porque isso aqui é referente às frequências. Tudo bem? Os alunos serão incentivados a debater para construir em conjunto soluções para exercícios propostos nas listas de exercícios. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer por meio de videoconferência, que a gente vem aqui para o nosso ponto 4. Aí você vai ver que a gente vai fazer também videoconferência, né? Então, a gente pode construir soluções para alguns exercícios, que a gente vai ter lá em lista também. Basicamente, a gente vai ter 3 listas de exercício, uma para cada prova, então a gente vai ter 3 provas. Nessa videoconferência, a gente pode fazer isso aqui para tentar até ganhar pontos também a mais, tudo bem? Então, vai ser via Google Meet, como a gente fez na nossa primeira aula, tudo bem? Que eu acho que deu super certo lá para a gente conversar bem. Okay? Claro, isso na medida lá do possível, né? Tinha às vezes alunos que saía e ficava entrando direto por conta de corte de conexão, não sei. Então, essas videoconferências também elas vão servir para tirar dúvidas sobre esses conteúdos lá das aulas, né? Assim, quando você assistir uma aula tiver alguma dúvida, você manda um e-mail para mim. É muito provavelmente que eu responda esse seu e-mail, tá? Só que talvez seja muito provável que seja uma dúvida que seja bem interessante, que talvez algum outro aluno não tenha pensado nela, ou então tenha pensado e não tenha falado, tá? Então, nessa videoconferência, a gente vai ter o objetivo de sanar essas dúvidas, né, dessas aulas. E, claro, também das nossas listas de exercício também. Como já falei, a gente vai ter 3. Outra coisa importante também na videoconferência vai ser a sondagem do acompanhamento, né, da turma. Se está indo muito rápido, se está indo muito devagar, o que é que está acontecendo, se está tudo legal, se estão numa semana de prova, se estão numa situação complicada. Enfim, qualquer tipo de problema a gente pode resolver junto, tá? A gente pensa qual a melhor forma de resolver conjuntamente, a melhor forma para todo mundo, é claro, e a gente faz isso. Tudo bem? Isso lá na videoconferência. Então, todas as videoconferências vão ser gravadas, como eu falei lá na videoconferência passada, eu tive problemas, não deu para fazer gravação, então estou fazendo aqui o resumo. Tudo bem? E vou colocar lá no YouTube também. Lá no YouTube eu vou criar, inclusive eu já criei, né, uma lista de vídeos. E claro, esses vídeos vão ser referentes à nossa disciplina. Tudo bem? Então eu vou criar, aí tudo que for vídeo eu vou incluir lá nessa lista de vídeos. Tudo bem? Tanto de videoaula quanto de videoconferência que a gente gravar. Na videoconferência, de modo geral, eu gravo as partes mais importantes, tá? Por exemplo, às vezes a gente tem que entrar em acordo com relação a alguma coisa. Então a gente debate lá, discute. Quando a gente sabe o jeito que a gente vai resolver, aí eu vou e falo, bem pessoal, agora eu vou começar a gravação. Aí eu gravo e, claro, se você não quiser aparecer lá na videoconferência de nenhuma forma, você só fica quieto. Aí eu vou explicar, a gente entrou em acordo com isso. Aí depois que eu termino, eu vou dar uma pausa. Depois que eu dou a pausa, a gente continua com a nossa pauta lá da videoconferência. Aí, outra decisão que a gente talvez tenha, aí
eu volto a gravar de novo, depois eu paro e assim eu vou, tá? Então eu só gravo trechos lá da nossa videoconferência, eu não gravo ela inteiramente. As referências das aulas também eu sempre coloco lá no Siga também. Então, quando eu colocar alguma aula, eu aviso, olha, eu já incluí lá na nossa lista de aulas, aula 5, então a nossa referência dela é o livro lá do Corme, capítulo 13, por exemplo. Então, é dessa forma que eu faço as referências. Quanto às frequências, eu coloco atividades no Siga da seguinte forma. Então, para cada aula, você vai ter 3 atividades que você pode escolher. Tudo bem? Você só faz uma dessas 3 atividades possíveis, que são, né, um resumo lá da aula, escrito com pelo menos 20 linhas. Tem gente que gosta de estudar dessa forma, fazendo um resumo, às vezes em tópicos, né? A pessoa faz, ela explicando cada tópico, ela pega e manda para mim. Ok? Aí, outra possibilidade também de atividade é você fazer um mapa mental da aula. Quando você faz o mapa mental, você vai, bate a foto dele, escaneia, manda para mim. Então, tudo vai ser escrito. Então, tudo você vai escrever. Então, você vai digitalizar, converter em PDF, claro, depois que você digitalizar, ou então que você bater a foto, aí você pega e manda para mim lá pela atividade do Siga. Aí a terceira atividade é resolver um exercício de uma lista que a gente vai ter. A gente vai ter 3 listas, como eu já falei. Aí eu falo, essa atividade aqui você pode fazer o resumo, o mapa mental, ou então resolver a lista 5 da lista 2. Tudo bem? Desculpa, você tem que fazer o exercício 5 da lista 2. Então, de modo geral, são questões simples. Tem gente também que prefere estudar dessa forma, resolvendo exercícios. Então, aqui você vai ter essas 3 opções. Você escolhe uma delas e faz a que você achar melhor. Ok? Atividade discente, basicamente, é você fazer o bom acompanhamento lá da disciplina, com fazendo tudo direito, né? Não tem nenhum mistério, não. Resolve lá o que eu pedi, né? Faça o bom acompanhamento lá das frequências, tome muito cuidado com relação aos prazos, também, né? E se tiver algum problema, qualquer problema, fala para mim o mais rápido possível. Não tem nenhum. Então aqui embaixo as avaliações basicamente vão ser 3, como eu já falei. Vão ser 3 avaliações escritas, né? Você vai fazer da mesma forma como eu falei lá nas frequências. A diferença é que eu vou mandar o PDF da prova para você, lá nessa tarefa lá do Siga, né? E você vai ter 24 horas para você resolver essa atividade, né? Eu comentei aqui e a gente chegou na conclusão, né, de que 24 horas era o suficiente. Lembrando que a prova que eu faço é para ser resolvida toda em 2 horas, né? Então, essas 22 horas a mais aqui seria para você bater foto, digitalizar, converter em PDF, mandar para mim. Se tiver algum problema lá de conexão com internet, de energia, qualquer outro problema, aí você tem essas 22 horas aqui a mais. Então, esse tempo foi bom, tanto semestre passado e também lá na nossa webconferência a gente concluiu que seria um bom tempo também. Okay? Só para lembrar aqui também que, eu não sei se eu falei, mas são 72 horas para você fazer a frequência de cada aula, tudo bem? Então aqui eu penso da mesma forma que das provas, né? A prova é feita para ser essas tarefas elas são feitas feitas de modo que você consiga fazer tudo em 2 horas, né? Aqui também é a mesma coisa, aqui nessa frequência, né? Eu faço de modo que você consiga assistir às videoaulas e que você consiga fazer
lá o seu resumo, mapa mental, então resolver a sua questão tudo em 2 horas. A gente bota aqui 72 horas, né, para você ter 70 horas aí de folga para se você tiver algum problema, tudo bem? Se você estiver aqui no médico, se você, não sei, enfim. Aqui você vai ter 72 horas para você assistir a aula e fazer as atividades de frequência. Aqui lá na avaliação, 24 horas. Tudo bem? Eu acho que ficou claro. Então, bibliografia, basicamente a gente vai seguir o livro do Corme, que é esse livro aqui. Esse livro aqui também é muito interessante, que é o do Papa Dmítrio, né, e do Vazirani. Então, é isso aqui, que basicamente são as assinaturas, né? Então é isso, gente. Bom semestre a todos. Vai ser muito legal, vai ser muito bom, tá? Que Deus abençoe, um forte abraço e fiquem todos com Deus.